Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje celebramos o 18º domingo do tempo comum e a igreja nos convida a celebrar a festa da transfiguração. Esta festa é colocada no meio do tempo comum porque todo dia 6 de agosto foi proclamado que se celebrasse uma festa em honra deste grande mistério do Senhor. E quando cai na semana, a festa se celebra na semana, mas quando cai domingo, ela toma precedência e se interrompe a sequência das leituras que até hoje íamos ouvindo. Estávamos ouvindo o conjunto das parábolas e hoje seria a conclusão. Só que colocaram esta festa que tem um sentido impressionante, porque normalmente a transfiguração é o evangelho que cabe no segundo domingo da Quaresma. E ele faz parte de um conjunto de catequeses que nos ajudam a preparar-nos para a Páscoa. Qual é o sentido da transfiguração? Teologicamente tem uma interpretação. Todos os teólogos e tantos santos que falaram sobre esta festa coincidiram em dizer que o Senhor revelou sua glória, se mostrou como Deus luminoso, iluminado, transfigurado, como um detalhe de amor, de carinho para com os discípulos, que estavam apavorados. Nesse momento, os discípulos compreendem perfeitamente qual é o futuro que lhes espera, a eles e a Cristo. Jesus já havia anunciado por 3 vezes a sua paixão. Ele dizia: o Filho do Homem tem que ir a Jerusalém, ser crucificado, morto e ressuscitar ao 3º dia. Só que os discípulos estavam numa situação bastante particular, porque quando Cristo começou a anunciar a sua morte, Jesus tinha espalhado sua fama por toda a Galileia. As pessoas o conheciam, o respeitavam, todo mundo sabia do poder que ele tinha, fazia milagres, a sua pregação tinha autoridade e, logicamente, aqueles que andavam com ele também usufruíam dessa fama, estavam com um ibope altíssimo, eram conhecidos por todos os discípulos de Cristo. E o Senhor, quando lhes dá esta notícia, quando lhes diz que ele tem que morrer, é como se estragasse a festa dos discípulos. Senhor, mas agora que estamos tão bem, tão tranquilos, vens com essa história de que vas morrer? E pensavam que Jesus estivesse falando alegoricamente ou fazendo uma interpretação, só que
pela segunda vez o Senhor diz: o Filho do Homem deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tá bom, Senhor, ainda continuas com essa história, já muda o discurso, vamos adiante, não nos compliquemos a vida. Pela terceira vez o Senhor diz: o Filho do Homem deve ir a Jerusalém, ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nesse momento, Pedro, talvez sem paciência, pegou Jesus pelo braço e falou: Senhor, longe de ti, que nunca te aconteça isso. E Jesus lhes diz as palavras mais duras que já disse alguma pessoa na Bíblia: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. O Senhor denunciou o pensamento de Pedro, que queria ficar tranquilo. ¿Para que complicas tua vida, Senhor? Vamos lá. O que você vai procurar lá em Jerusalém? Para que você quer morrer? Você está por cima, está todo mundo procurando por ti e tu estás falando em morte. Afasta-te de mim, Satanás. Esse é o pensamento dos homens. O nosso pensamento, tantas vezes, o mais prático, mais fácil, simplista, instantâneo, imediatista. Queremos as coisas resolvê-las assim, na porrada, pronto, acabou. E às vezes não é assim que se resolvem as coisas. Talvez o caminho mais curto não é o caminho mais fácil. Por isso, quando os discípulos compreendem que Jesus não está de brincadeira, que está levando muito a sério que a missão que o Pai lhe deu passa por ir à cruz, por morrer por todos, os discípulos se apavoram, morrem de medo, ficam perplexos. E é aí quando o Senhor se transfigura diante deles e lhes diz: não tenhais medo, eu estou convosco. Esta é a glória que vos espera. O sofrimento do qual tendes tanto medo é passageiro. E logo depois do sofrimento vem a glória eterna. O sofrimento é um momento, a glória é eterna. Não tenhais medo. Que interessante que o Senhor não resolve os problemas de forma simplista, imediatista. O Senhor parece que pegou o caminho mais tortuoso, parece que é mais complicado, porque essa é a vontade de Deus. Porque a certeza que Ele tem do amor do seu Pai o leva a aceitar com toda a sua força o desígnio de Deus, sem questionar. O Senhor não diz simplesmente: tá bom, vocês estão assustados, então pronto, não vamos para lugar nenhum, vamos deixar a coisa quieta, cada um vai ficar na sua e pronto. Não, desçamos e vamos a Jerusalém. Esse é o sentido da transfiguração ser proclamada na Páscoa, na Quaresma, para ajudar-nos a compreender que o caminho até a eternidade, até a alegria, pode ser tortuoso, pode ser difícil, pode ser cheio de complicações, mas se estivermos em comunhão com o Senhor, Ele nos dá força para entrar nisso, para enfrentar qualquer situação. Que a ajuda que o Senhor nos dá não é eliminar as dificuldades da vida, mas é dar-nos a força para poder enfrentar tudo isso. Isto é mais coerente. E por que celebramos hoje a transfiguração? É interessante porque obedece a um dado histórico. Em 1450 e alguma coisa, e 56, 57, o Império Otomano, os turcos, os muçulmanos, estavam querendo invadir a Europa. Estavam sobre o comando do sultão Maomé II. E isto era catastrófico, porque o Islã é a única religião onde seu código doutrinal manda invadir, subjugar e matar. Ela não é uma religião pacífica. E se são extremistas, pior ainda. Pois a igreja neste momento estava passando um momento muito complicado. No final de 1400, início de 1500, se inicia a reforma protestante. Lutero coloca as propostas dele contrárias à doutrina e acontece o primeiro cisma na igreja. Um monte de pessoas vão embora, debandando da igreja, perdendo a fé, entrando na descrença, e alguns
se tornaram protestantes. A partir daí começa a igreja protestante. Antes disso, não havia tantas denominações como hoje. A parte disso, também acontece a ruptura da igreja com o Estado. A igreja não tinha mais ingerência no Estado. Portanto, a igreja se vê um pouco enfraquecida, menos influente. E nesse momento da história, ninguém se preocupava com a invasão que iria acontecer. Onde os primeiros que morreriam, trucidados, assassinados, seriam os cristãos, porque era uma guerra santa. É como hoje, esta invasão ainda acontece. Hoje não temos muita noção do que está acontecendo, porque a mídia mascara tudo isso. Ainda há um influxo, uma invasão muçulmana no mundo. Daqui a 10 anos, a previsão é que alguns países da Europa sejam predominantemente muçulmanos. Já há cidades onde você vai e mal encontra um nativo, encontra muçulmanos. Isso obedece a muitos erros morais, civis. Por exemplo, a questão da natalidade. Na Europa você não vê crianças nas famílias europeias, enquanto os muçulmanos têm 7, 8, 9. Imagina. É descomunal. E aqui também está chegando tantos migrantes que vêm hoje, infelizmente, com esse politicamente correto que é nojento, que todo mundo entra na hipocrisia e na falsidade, ninguém pode falar as coisas, porque se você falar claramente, você é homofóbico, é racista, é preconceituoso, é grosso. Temos que ser tolerantes. E isto não funciona. Quantas pessoas vêm aqui no Brasil? Quantas pessoas estão entrando em outros países que são migrantes e sob capa da tolerância e da acolhida se abrem as fronteiras dos países? Somos a favor da acolhida com controle, porque não é todo mundo que tem boa vontade e desejo de fazer o bem ao outro. Há muita gente infiltrada ali que vai fazer o mal, que vai implantar ideologias, que vai atacar a fé. E quando isso estava acontecendo, ninguém dava bolas, como hoje. Ninguém liga para isso. Há tantas coisas para preocupar-nos. Pois naquela época, o único que se preocupou foi o Papa eleito nesse momento, que era Calixto II. Ele convocou os cristãos daquele momento a uma jornada de oração. Nossa, aquilo parece que é meio contraditório, mas estamos diante de uma invasão iminente e vem o Papa e manda todo mundo rezar. Mas será que rezar resolve alguma coisa? Diante de um problema bélico, ele fica rezando. Pois sim, foi essa a solução que o Papa encontrou: rezar, apoiar-se na providência. E o contingente que defenderia a fé eram os cruzados, naquela época, os cruzados. E os que foram convocados à oração, por iniciativa própria, pegaram não as armas, porque não eram soldados, não eram guerreiros, pegaram suas ferramentas, porque eram camponeses, gente pobre. Pegaram seus machados, seus facões, suas enxadas e assim por diante, e foram à guerra. Impedir que os muçulmanos entrassem pela península dos Balcãs, Albânia, Grécia, Sérvia, Herzegovina, esses países, e assim fizeram um cerco e conseguiram parar a invasão. Tinham tomado Belgrado, que é a capital hoje da Sérvia, e conseguiram expulsar o sultão, que tinha prometido em 2 dias jantar e beber o sangue do Papa e dos cristãos em Roma. Imaginem se era pacífico este homem. Pois assim foi, expulsaram os muçulmanos da Europa naquele momento. E o Papa, quando convocou a oração, ele foi muito sensato e não iludiu ninguém. O Papa falou: vamos rezar, porque estão vindo momentos difíceis, de provação, onde muitos de nós vamos derramar o sangue, e somente ficará firme aquele que tiver fé. Por isso rezemos, para que o Senhor nos ajude a enfrentar esta dificuldade. Olha que interessante, que Cristo, quando os discípulos manifestam sua vontade, diz Pedro: Senhor, é bom estar aqui, vamos ficar, façamos 3 tendas. Não, vamos a Jerusalém. Quando o Papa podia dar uma palavra ao povo dizendo: tranquilos, não vai acontecer nada, está tudo bem. Não, falou: ânimo, que vem dificuldades, mas o Senhor nos ajudará e enfrentaremos.
E é isso que a transfiguração quer também transmitir a cada um de nós que estamos aqui. Porque nós também manifestamos todos os dias este desejo ingente de estar bem, de estar tranquilos e de confundir a nossa fé com esta tranquilidade que não vem de Deus, com uma paz falsa, uma calmaria superficial. E por isso é necessário às vezes rever os conceitos que temos da fé. Às vezes parece que a fé consiste em ir atrás de consolações. É como quando um adulto pega e dá uma balinha de doce a uma criança, e dá um dia, e dá no outro, e dá no outro, e se um dia não dá, essa criança se revolta e faz uma birra e esperneia no chão. Porque tu acostumaste, e assim Deus faz tantas vezes conosco. As transfigurações, a transfiguração, são momentos de paz, de tranquilidade, de consolação que Deus concede em determinados momentos. Só que nós queremos que aconteçam sempre. É como uma pessoa quando experimenta uma descarga de endorfina, quer fazer aquilo sempre. O prazer, nos dá prazer até isso, a fé. E é o que acontece com tantas pessoas. Quantos de vocês vêm, falam conosco que estamos às vezes confessando e falam: Padre, estou tão desanimado. O que acontece? Antes era diferente, antes eu rezava e sentia força, rezava com fervor, eu sentia a presença de Deus. Hoje não sinto nada. E eu falo: fantástico que não sentes nada. Como? Sim, melhor que não sintas, porque a oração não é para sentir nada. Escutem bem, o sentimento, estão escutando ou estão cochilando? Porque essa hora é trágica, é a depressão pós-prato que ainda está tendo efeito e está todo mundo cochilando. Escutem bem, o sentimento é o pior inimigo da fé. Escutaram isso? Isso é para as pessoas que quando vão rezar, vão procurando um calorzinho aqui no peito, uma dor aqui no coração, aqui um frio nas costas, uma presença. Mas rezar não é para isso, filho. Porque vejam bem, vamos ser sinceros, nós não somos muito normais, não. Todos aqui somos de alguma forma meio bipolares. Somos oscilantes. E tu imagina que a nossa fé dependa das nossas oscilações. Seria um desastre. Tu imagina uma mãe que acorda um dia, 2 filhos, 3 filhos, cansada, com TPM. Imagina se ela quer sentir algum calorzinho no coração, ela quer matar alguém. O marido respira e quer esfaqueá-lo, não tem paciência, quer pegar os filhos e jogá-los na parede porque já não aguenta. Mas tem outro dia que ela acorda sorrindo e diz: nossa, obrigado, Senhor, por esse dom precioso que me deste de ser mãe, de ser esposa. Um dia está eufórica, outro dia está depressiva. Mas ela deixou de ser mãe? Não. Ela continua mantendo sua essência. E seu estado anímico não vai interferir no que ela tem que fazer. É como um pai que amanhã, por exemplo, os pais que estão aqui têm que ir trabalhar, não? Segunda-feira santa amanhã, acordar cedo. E tem dias que não dá, tem um ânimo que não temos força. Mas se tu não vais trabalhar, o que acontece? Não ganhas. E se não ganhas, não comes, nem podes ter os luxos que gostas. Então tens que ir. Por quê? Porque a fé não depende da vontade. Se eu estou afim, se eu não estou. Se eu quero, se não quero. Quem age assim é criança, que faz as coisas se está afim, se lhe dá vontade. Nós adultos temos que começar a agir por necessidade, porque precisamos. Por isso o Senhor, quando os discípulos querem ficar na moleza, tranquilos, diz: não, vamos a Jerusalém. Tu também, de alguma forma, e eu, que queremos às vezes resolver os problemas assim, tranquilos, na maciota, sem problemas. Não, não é assim. Enfrenta. O Senhor te dá coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas, de peitar a cruz. Quanta covardia temos às vezes, não temos capacidade de enfrentar um sofrimento, temos medo de decidir, de dar um passo. Mas se o Senhor te diz: eu estou contigo, por que tens medo? Por que estás acovardado? Estás comigo, eu te ajudo. Ah, como gostaríamos que Ele dissesse: eu resolvo para ti, eu tiro o teu problema. Não, Ele nunca vai te dizer isso, porque seria injusto.
Ele te dá força para enfrentar. Não vai tirar problema teu, não, porque o Senhor não é quebra galho de ninguém. ¿Entendes? E que força que nos dá. Que talvez tu enfrentes uma dificuldade que nunca imaginaste enfrentar e sais vitorioso. Talvez cansado, abatido, com sofrimentos, ferido. Mas venceste porque o Senhor estava contigo. Ou é que ninguém pode te fazer um arranhãozinho pelo menos. Tu tens que sair impávido, colosso de tudo. Não, a vida não é assim. Então, irmãos, esta palavra hoje também vem encorajar-nos, que assim como os discípulos tiveram medo de enfrentar a cruz e o Senhor os ajudou, assim como o Papa naquela época da invasão também teve medo e esperou na providência de Deus, e Deus se manifestou. Por isso ele, quando chegou a notícia a Roma da vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, chegou no dia 6 de agosto de 1457. E nesse dia o Papa, em celebração, disse: hoje aconteceu uma transfiguração. O Senhor não nos poupou do sofrimento, mas nos ajudou. Por isso, desde o dia de hoje até o fim dos tempos, cada dia 6 de agosto vamos celebrar a festa da transfiguração. Então hoje se celebra o dia em que o Senhor manifesta seu amor, em que te diz que está contigo, em que talvez não vai tirar-te aquilo que hoje te oprime, que te faz sofrer, mas Ele diz que te vai ajudar, que não vai te abandonar. Isso não te consola? Quanta alegria saber que o Senhor está conosco, que não é mágico isso aqui, mas que a fé está em função de que possamos enfrentar aquilo que de alguma forma nos pode afastar de Deus e que nos ajuda a mudar o nosso olhar para poder ver o Senhor no meio das dificuldades e vê-lo onde o olho humano na razão não vê.